Coloque em votação o presente projeto do parecer da primeira comissão. Então, a votação agora do parecer da primeira comissão. Andresa? Matheus, não? Era só da parte. Pode fechar? Aprovado por todos. Coloque em votação o projeto de lei 4306 de 2025 do Executivo. Dalvânia? Aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 4316 de 2025 do Executivo. Dispõe sobre o retorno e aproveitamento dos servidores públicos municipais da área da educação aos cargos de origem, conforme condições estabelecidas no concurso público e da outra providência. Coloque em discussão o presente projeto. Estando inscrita a senhora Andréia Aparecida Silva Suzini, professora de creche, convido a usar a tribuna por 5 minutos. Na pessoa do senhor Eduardo Risse, presidente da Câmara, cumprimento a todos os vereadores presentes, cumprimento também a todos os cidadãos do município de Batatais, ao qual eu sirvo há quase 3 décadas. E na pessoa da Rosiane, professora, a mais antiga, eu cumprimento a todas as minhas colegas, professoras de creche. Primeiro, eu queria dizer da minha alegria de voltar a essa casa e encontrá-la, na sua maioria, renovada. É sempre importante, novos olhares para temas recorrentes. Penso que educação e creche seja um desses temas que sempre voltam para as mesas de discussão. A LDB 96 marca a educação brasileira, que passa a considerar a creche como um ambiente não mais assistencialista, mas sim escolar. E para Batatais isso não foi diferente. Desde então, o município promoveu 6 concursos para selecionar, convocar e contratar profissional que atuaria nesse ambiente escolar por força de leis, porque são elas que criam os cargos. Cada profissional desse recebeu um nome diferente, dependendo do ano em que fez o concurso, monitor, pajem e por aí vai. Porém, todos, desde o primeiro dia de trabalho, atuou em salas de aula, em creches, com alunos. Ao longo do tempo, as demandas educacionais foram crescendo. E quem não tinha diplomação na área de educação correu atrás. Hoje nós temos o quadro, além de pessoas concursadas, atuantes, ainda são diplomadas na área, e vocês podem ver os diplomas delas aí. Temos agora uma sentença judicial do Ministério Público e, mais uma vez, os poderes executivo e legislativo precisam encaminhar ações que regulamentem a situação atual. Não se trata de uma ação difícil. Todos nós aqui sabemos disso. Em resumo, o Executivo, sabendo da sentença que saiu o ano passado, nos convocou só agora, há poucos dias, para dizer que todas voltariam aos seus cargos de origem e seus vencimentos seriam abatidos, em média, 14%. Mas que a nossa carga horária continuaria a mesma, inclusive com os horários disponíveis para planejamento, porque as nossas funções continuam as mesmas de um professor.
Ou seja, o serviço público não perde, pois a gente continua como funcionário qualificado, concursado, experiente e atuando nas creches como professores. A prefeitura economiza, passa a manter os funcionários em situação irregular, porque a função que exerce é de professor, pagando menos por isso. E o servidor? Esse volta para o lugar aonde sempre esteve, que é a sala de aula. Continua dando aula, rasga o diploma, porque agora não tem mais função, né? E começa a colecionar boleto, porque o salário vai ser reduzido. Nós paramos por aí aceitando? Não. Nós preferimos propor. É importante que fique claro, nenhuma de nós, as 92, nenhuma de nós somos contra ao cumprimento da sentença. Voltamos para o nosso nome do concurso que prestamos, ok. Vamos ter os salários reduzidos, ok. Mas a sentença não fala que a gente precisa deixar de executar a função que a gente executa. A decisão também não fala que a gente precisa sair do quadro do magistério público do município. Eu, pelo menos, não li isso lá. Muito menos a sentença fala de exoneração? Não fala. Pelo contrário, fala de modulação, fala de aproveitamento. E é essa palavra usada na justificativa dessa PL que vocês têm na mão. Aproveitamento. Somos formadas, concursadas, então dá para aproveitar mesmo. O que não dá para concordar é executar uma função que não é nossa, sem querer receber uma gratificação por isso. É nos usar como mão de obra barata, como sempre foi, como sempre aconteceu desde 96, com a aprovação da LDB, que falava tem que ter professor, e Batatais não botou professor. Botou gente de tudo quanto é nome, não botou professor. Só botou na nossa mão a função que a gente tinha que fazer. Não vemos como manobra, jeitinho, nem constitucional, o fato da gente receber em parcela destacada enquanto a gente cumpre a função que, segundo o nosso edital, não é nossa. Posso concluir, Pode presidente, continuar. por favor? Por isso, nós sugerimos a VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada. Pode ser uma solução bem razoável, diante do risco de se ter que contratar 92 professores de creche para que façam a função de docente que hoje a gente faz. Então, eu convido a todos vocês, senhores vereadores interessados em solucionar essa causa, a se aprofundarem no tema VPNI. Como um recurso, eu vou repetir, VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada. Como um recurso moderno do serviço público para regularizar situações como as que a gente vive hoje. Talvez nossa sugestão não seja contemplada, não seja acolhida. Afinal, a palavra de professor nesse país tem pouco valor. E nós nem professores somos. Fiquem à vontade para aprovar ou não o projeto, para pedir vista, enfim, fiquem à vontade. Nós só não poderíamos deixar de manifestar a nossa insatisfação. Deixar de propor um caminho que a gente considera viável, justo e legal. Já fizemos isso com o Poder Executivo, através do secretário de Educação. Estamos aqui hoje dividindo com os representantes do Poder Legislativo essas sugestões e talvez só nos resta mais um poder para apelar. Sabem por que da nossa existência? Porque, assim como a educação, a creche merece respeito. Obrigada. Estando inscrito o senhor Lucas Dias de Castro, convido a usar a palavra. Senhores, obrigado pela palavra.
Hoje eu estou aqui como um pai, um contribuinte do município e uma parte da população. Deixando bem claro que eu não sou a massa, tá certo? O povo, a massa, que segue uma massa. E em recurso, em busca, também em repúdia ao Ministério Público, na situação que está, e inclusive da forma que chegou até hoje os nossos professores. Gostaria aqui de saudar os meus professores, uns que já, infelizmente, o tempo levou, né? E os que estão por aí, que me formou como homem, um homem que eu falo de bem, um ser humano, como um cidadão. E o passo é, por que nós deixamos chegar até aqui, todos esses anos, alguns de 30, 12, 10 anos, 5, 2, não interessa o tempo, que estão ali, que muitas das vezes, no lugar da minha esposa, que é mãe, no lugar da minha mãe, da mãe de vocês, no lugar das mães, que muitos dos pais que vão lá, na creche, deixar o filho para ir para professora, são professores, tá? Da vida, de tudo, para educar. A educação que deveria estar ainda em casa. São elas que estão lá atrás, fazendo para o meu e para o de vocês. Não acho justo e pedir a palavra para justamente aqui manifestar o que eu comprometi com elas. Fiquei sabendo disso ontem, como todos os munícipes aqui da cidade deveriam fazer, participar desse espaço que é do povo, de reivindicar, de solicitar, de também enaltecer aquilo que é muito bem feito. Tem algum trabalho, algumas coisas que a prefeitura tem feito, é muito bem feito para as creches, para as escolas, para alguns professores, mas também, de alguma forma, buscar e não deixar isso parar no tempo. Por que o tempo está corrompendo o espaço público? As políticas públicas, desculpem vocês, vereadores, mas alguns políticos também por interesse. E nós? E nós que contribuímos para que vocês possam estar aqui, sabendo que não é de vocês, tá? Lembrando, Ministério Público, que lá eles gozam de altos salários, eles gozam do que tem de melhor, enquanto eu, por exemplo, preciso do serviço da creche. Tem muita gente que, né, recrimina, desfaz, não é. São as melhores da região, se não for a melhor, com todo o respeito, né, porque a gente tem que conhecer um pouco para falar com fundamento, e se não for a melhor do que as particulares que nós temos hoje em Batatais. Então, nós temos que valorizar, sim. Todos nós temos que nos comprometer. Gostaria muito do comprometimento, que eu não vi, e com muito respeito fala você, Rolando, sobre o sindicato, da qual eu cobro da minha alçada, quando está falando lá da empresa que eu peço serviço e trabalho, que eu cobro muito a posição em relação aos seus colaboradores, dependendo dos que contribuem ou não, de ter um posicionamento e estar firme junto. Vocês têm que enfrentar, sim, professores, Ministério Público. Sabe por quê? Eles são os nossos prestadores de serviço. Lembram disso? Com muito respeito falo isso para vocês, deixo aqui minha palavra, e gostaria muito que vocês pudessem fazer o máximo para os nossos colaboradores. Aliás, desculpe, colaborador não, né? Para os nossos professores, para as mães que lá estão, e por mim, que falo por todos, tá ok? Eu agradeço aqui. Obrigado, Gustavo, pela palavra, por me acalmar e dar uma direção lá para que a gente pudesse levar isso para o melhor e conseguir reunir, como vocês se reuniram aí, para ouvir e entender, para dar um caminho para elas, sabendo que não é dependentemente da prefeitura ou, logicamente, aqui, dos vereadores. E lembrando, toda movimentação que for feita por causa dessa lei, o erário público vai ficar de que forma? Hoje, na creche, por exemplo, falta um monitor para ficar quando os professores precisam fazer a refeição deles, eles têm que ter o tempo da casa deles, o tempo do horário deles, para ficar lá. E cadê o funcionário? Então, tem algumas ressalvas aí que não são vistos. Pergunto e convido vocês para ir em cada creche. Será que a mesma creche que é da qual eu pertenço, do final do bairro, com todo respeito, a nossa cidade é muito simples, né? É muito pobre. E pobre de ensinamento, de conhecimento, de cultura, além da financeira. Eles têm o mesmo posicionamento, não é o meu, mas todos que estão aqui reivindicando que é melhor para a população. O que vai ser do nosso futuro? Agora eu pergunto para vocês, quem são as crianças do nosso futuro? Eu estou tentando fazer o melhor para o meu filho, mas o meu, que é o de vocês também. Ele é resultado do produto que vocês vão fazer aqui hoje. O que nós vamos ter de criança para o futuro? O que nós vamos deixar? Obrigado, professor. Obrigado.
Chamada dos senhores vereadores. Sabará, peço a palavra. Com a palavra, vereador Sabará. Bom, vai eu falar do projeto agora aqui. Agora eu posso. De verdade, eu estava falando que, por princípio sindical, eu tenho votado ao longo desses mandatos que eu tenho, 5 mandatos, eu não voto favorável à redução de salário. Sou altamente favorável à redução de jornada, mas sem redução de salário. Redução de salário não dá. E a gente precisa levar em conta algumas coisas que vão acontecer a partir dessa decisão judicial. Tu imagina que 30%, que é de 14% a 30%, acho que é a redução, né? Parece que foram levantadas isso, né? Você imagina que uma pessoa tem um consignado. Todo trabalhador tem consignado. Todo. Eu trabalho na Jumil. Não tem um. Inclusive eu. Você imagina que 30%, a hora que você perder do salário, e aí te desconta 30% do consignado, que é mais ou menos a média, o que te sobra? Te sobra lá 40% de salário. Desses 40%, 11% mais ou menos é o INSS, o desconto, 10%. Sobra 30%. Daí você consegue manter a família com os 30%. Você consegue cumprir as suas obrigações. Então, isso é um problemão. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Problemão para as pessoas. E aí, gente, para o outro lado, a gente tem que discutir também o que fazer. Porque não dá só não dá só para que eu venha aqui e fale que os servidores estão perdendo, e que estão perdendo, os educadores estão perdendo, mas qual que é o caminho? Nós estamos discutindo muito essa questão de qual que é o caminho e do que fazer para poder buscar uma solução viável. Eu dei até uma sugestão para o prefeito da gente discutir uma valorização profissional para os educadores e a gente fazer um projeto de lei que constasse nas nossas legislação e que a gente não tivesse esse problema judicial nas nossas costas em relação a eles. Ocorre que a decisão é recente. E aí a gente tem que falar também que a Câmara também não fez sua parte. A gente estava vendo ali na decisão, estava lendo a decisão ali no computador e vi que a Câmara se manteve inerte. A própria desembargadora fala que a Câmara manteve inerte, a Câmara não se manifestou. Então nós também temos culpa nessa história também. E buscar solução, gente. O sindicato, na verdade, ele é um mediador de problema. Então, quando você tem problema, você tem que buscar a solução para poder resolver e sempre visando defender aquele que a corda mais fraca, o elo mais fraco da corrente, que são as educadoras. O que a gente pode fazer? E aí, pensando, eu fiz algumas sugestões, já fiz a sugestão lá, o que me parece que o artigo 7 dessa lei é onde mora o problema, que ele fala que as vantagens financeiras decorrentes da transformação dos cargos serão perdidas pelos servidores. Há uma discussão, eu fiz um pedido de vista e que o senhor presidente vai colocar no momento oportuno para a gente continuar discutindo. É fato que nós temos algum impeditivo. Se a gente vota contra, como é que fica a situação dos educadores? Se a gente vota favorável, a gente vai estar satisfazendo interesses da categoria? Essa casa aqui, nós não podemos fazer aditivo lá que custe 50 centavos no projeto. Se a gente pudesse, com certeza faríamos, né? Com certeza, para poder repor essas perdas de vocês. Então, precisa deixar claro aqui que, às vezes, a postura aqui do vereador é sempre de buscar esse consenso, de buscar esse caminho. Só que tem prerrogativas de função. A prerrogativa dessa questão é do Executivo. Nós estamos com
com o projeto em questão, porque a gente também tem que pensar, por exemplo, nós não votamos o projeto de lei, nós não votamos ele. Como é que ficam os servidores, como é que ficam esses servidores que as leis foram extintas? Todas as leis foram extintas. Tá lá. Como é que a gente vai... Porque o que fala da questão pública é o seguinte, o município, o gestor público, ele tem que fazer o que está escrito na lei. Mas se você não tem lei, como é que faz? Então, são essas discussões que norteia, inclusive, a nossa cabeça aqui. A gente debateu bastante, não foi, Bonfim, em relação a essas questões, porque a gente quer buscar uma saída, porque nós sabemos aqui que a maioria de vocês, ou quase todos, vão ter problema financeiro, gente. Não dá para esquecer isso, não dá para tapar os olhos para isso. É simples assim, você tira 15%, 10%, 20% do salário e vê o que acontece. Então, assim, eu acho que eu tenho um pedido de vista, mas eu não sei se haverá uma mudança no projeto de lei para que resolva esse problema. Pode acontecer de que daqui 15 dias a gente estar nessa mesma condição aqui. Nós estamos nessa mesma condição e os servidores e as educadoras têm que ter a noção disso. Elas têm que ter a noção que a gente pode estar na mesma condição. O que é fato, gente, é que a gente precisa buscar solução. Talvez a gente pudesse até pensar numa mediação do Ministério Público do Trabalho, eu não sei se o Rolando pode provocar. O que é fato também que se o Ministério Público do Trabalho fizer uma ligação com a ação da Justiça Comum, nós poderemos ter problema. Então, uma mediação deles é um TAC que eles podem fazer e que pode, inclusive, justificar para o prefeito fazer algumas coisas. Mas, se eles arrastarem a decisão judicial, nós teremos problema. Então, está vendo até onde pode chegar? Então, assim, o que eu vim dizer aqui em alto e bom som, que é assim, para mim, como princípio, votar a redução de salário, eu vou ouvir meus colegas para fazer o melhor juízo de valor. Eu acho que todos os vereadores têm que se posicionar, porque senão o problema é só das educadoras, não. Vocês imaginou quantas famílias estão envolvidas nessas creches? Chamada dos senhores vereadores. Vereador Vladimir Menezes. Vereadora doutora Débora Gnesini. Vereador Beto Tofete. Vereador Major Bonfim. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Major Bonfim. Senhores, acho que o momento foi oportuno e a gente vai sempre aprendendo. Os professores, eles vão para a escola para passar o conhecimento e nós vamos para a escola para adquirir o conhecimento. Isso gera a mudança de comportamento. Então, hoje, eu acho que, assertivamente, que era uma preocupação, eu, Sabará, o pessoal aqui da Câmara, estava muito preocupado com esse projeto, porque a gente pode fazer mais uma aberração. Então, quem assina o que não lê, provoca prejuízo ou para você ou para outros. E o projeto em si, eu acho que toda lei, principalmente em caráter de urgência, o digníssimo procurador da Câmara, o defensor, não está. Então, assim, nós... Ontem, né, Sabará? Eu, você e o Matheus estávamos votando se esse projeto vinha ou não. E tem as ferramentas. Eu deixei de votar, e se o Sabará deixasse de votar e um dos dois deixasse de votar, esse projeto não viria hoje. Mas seria injusto com vocês, já que vocês viriam aqui, e trazer o debate e a discussão. Então, eu acho que foi de suma importância. Creio que todos nós aprendemos, hoje, nessa data de hoje, que tudo tem que ser lido, relido e estudado, ainda mais tratando de educação. Então, eu fico feliz aqui hoje que nós vamos ter um prazo para fazer o melhor.
eu não estou aqui para ser demagogo. Eu disse que eu fui eleito para fazer o meu melhor. E se hoje eu saísse daqui, eu sairia com a consciência tranquila, porque eu debrucei em cima e achava que a gente precisava melhorar, no mínimo, o projeto. Eu tenho certeza que o prefeito fez aquilo que está na lei, só que, às vezes, a gente mudar uma vírgula numa frase, ela muda o sentido. E hoje nós temos a oportunidade de, talvez, corrigir um erro que passou-se despercebido por todos esses anos, e hoje, talvez, a gente consiga aí, regulamentar. Sabará, eu penso que 15 dias, Sabará, talvez seja pouco. Mas os nobres pares aí devem analisar, né? Aí tem que estudar também o prejuízo que talvez vocês teriam. Mas, para fazer o melhor, eu acho que eu preciso de tempo. Uma boa tarde a todos, uma boa sessão, e vamos aguardar. Chamada dos vereadores. Vereadora Zeni Jesus. Dispenso. Vereador Eduardo Riz. Dispenso. Vereador Júlio do Sindicato Rural. Com a palavra, o senhor vereador Júlio do Sindicato Rural. Mais uma vez, boa tarde a todos. E vendo a carinha de algumas de vocês aqui, me remete para o dia 28/7/2022, quando vocês vieram aqui. Apoie o projeto nosso. Veio do Executivo, como veio esse agora. Dá uma força para a gente, Júlio. É um reconhecimento que nós buscamos há muito tempo. Mas antes disso, eu quero parabenizar a Andréia pelas palavras dela, o Lucas, que falou muito bem, e a creche é tão essencial e tão fundamental. Mas voltando, eu estava ainda presidente da casa, e o que me deixa muito chateado, e que eu acho que deixo vocês também, é o fato, acredito que os outros vereadores aqui, de nós não participarmos de todo o processo. Qual o processo, Júlio? De negociação com vocês. Nós podíamos ter outros advogados, como tínhamos na legislatura passada, que podia ajudar a gente, prevendo qualquer problema que podíamos ter. E nós não participamos. Chegou aqui nesse dia, né, uns dias antes, não me lembro se foi em regime de urgência, como foi dessa vez. E a gente só resta fazer o quê? Fazer aquilo que vocês pediram para a gente. Vamos aprovar. É o primeiro governo que reconhece e tenta fazer alguma coisa para vocês naquele período. Minha primeira eleição foi em 2016, fiquei 17, 18, 19 e 20, mandato do Zé Luiz Romagnoli. Acho que vocês procuraram ele, nunca deu atenção para a causa de vocês. O Juninho, o governo do Juninho, tentou fazer alguma coisa. Olha onde nós chegamos. E eu não falo que é problema de ler o projeto ou não. Eu falo que nós chegamos numa encruzilhada muito grande. O que fazer hoje aqui? Eu vim para votar. Se tiver que votar, eu vou votar. Mas vou votar em cima daquilo que vocês acharem melhor para vocês. Porque eu tenho certeza que todos aqui querem o melhor para vocês. Queremos o melhor para as nossas crianças. Queremos o melhor para os pais que têm a confiança de deixar os filhos deles, o maior bem que eles têm de deixar na mão de vocês. Mas nós chegamos agora num ponto crucial. Acredito até que a vista seria a melhor opção para hoje, mas não acredito que vá mudar alguma coisa. Parece que ficou claro nessa reunião mais uma vez, não acho que vai mudar alguma coisa. O caminho que resta é a justiça novamente.
Eu acho, na minha opinião, gente, o caminho que resta hoje é a justiça novamente. Como diz o sindicalista Sabará aqui, CLT não permite baixar salário, redução de salário. Ainda mais fazendo a mesma função que se fazia. Né? Eu quero que vocês tenham certeza de uma coisa. Essa Câmara está com vocês. É solidária essa questão de vocês. Já foi lá em 2022, e naquela época, eu lembro, né, vou falar por mim. Eu fiquei muito puto, desculpa a palavra. Né, viu, Andresa? Mas vem com uma coisa bacana dessa, uma valorização para professor, para cuidadoras de creche, né? Puta, eu não participei disso. Não fui chamado para participar disso. Eu queria ter participado, queria ter feito parte daquilo. Queria ter sido também uma parte pensante daquilo que estava sendo feito. Poderia ficar do mesmo jeito, viu, gente? Talvez não iria ajudar em nada, mas pelo menos nós seríamos mais um soldado ali a estar nessa luta com vocês. Então, contem comigo, é o que eu posso dizer para vocês. No momento agora, eu acho que o pedido de vista é o melhor que a gente tem para fazer. Uma parte, professor. Esperei o finalzinho para poder falar. E corroboro com as suas palavras, Júlio, até deixar claro aqui para todos que estão nos assistindo. Eu, Júlio, Rastelli, Andresa, só, né? É só a gente que estava aqui no ano passado também, que 22, passamos por isso. 22. Ah, e o Vladimir. Foi em 2022. E a gente lembra muito bem dessa luta. Eu lembro dos rostinhos de vocês aqui, todos contentes. Hoje eu estou aqui, pessoal, eu gostaria de valorizar esses vereadores aqui, colocar a doutora Débora em maus lençóis aqui, mas valorizar. Somos humanos que estão aqui. Doutora Débora está aqui, vocês estão de costa? Tem prantos. Eu fico olhando o rosto de cada vereador aqui, numa situação, numa posição que ninguém queria estar aqui. A posição melhor é do presidente aqui, que eu não tenho que votar, né? Mas eu estou olhando para vocês, me compadeço da sua tristeza, de cada vereador aqui, e de vocês também. Né? Contem comigo, contem com esses vereadores e parabéns pelas palavras, Júlio. Desculpa o tempo. Então é isso. É um dia ruim para a gente. De fato, é muito ruim. Nós não queríamos que tivesse chegado nisso. De uma atitude bacana, que foi entender o lado de vocês, hoje nós chegamos nisso. E como que é engraçado, né, gente? Como tem gente para denunciar, né? Isso é uma desgraça, né, rapaz? Desculpa a palavra mais uma vez. Que hoje deixa a pessoa trabalhar, pelo amor de Deus. Um abraço. Boa sessão. Chamada dos vereadores. Vereador André Calçados. Com a palavra, vereador André Calçado. Ele estava até ali no pé já da... Assim, eu me sinto, eu não sei se vou ter fôlego para falar com vocês, para olhar, igual o Júlio disse, acho que vão, assim, uma das melhores palavras que eu vi do Júlio nesses 2 mandatos que eu estou com ele, falar emocionado e falar de vocês, sabe, de falar, ó, que ele falou essas carinhas, eu lembro um dia também que teve uma outra dessas carinhas, a gente olhar cara a cara, e assim, eu estou me sentindo muito frustrado, por isso que eu queria falar, porque 2020, quando ainda a gente estava na campanha, estava sempre do lado do Juninho e do Ricardinho, várias pessoas, hoje eu não lembro, pelo amor de Deus, se me perguntar que eu almocei hoje, eu vou até, não sei, que eu não lembro, mas quantas de vocês falavam, Juninho, se você ganhar, ajuda, por favor, dá essa oportunidade para nós, que nunca ninguém deu, igual o Júlio falou.
2021, eu lembro que eu era ouvidor, alguma professora queria fazer uma reunião com o prefeito, eu falei, faz um protocolo. Era o protocolo, mas era ainda a pandemia. O Juninho falou, espera passar a pandemia, espera chegar 2022. E assim, a frustração boa, né, que eu não estava naquela foto com vocês com aquela faixa. Eu queria tanto também, mas o meu coração estava ali, porque na hora ali eu parabenizei o vereador, o Prodóximo, a todos os outros, o próprio ali, sempre dentro do carro, né, que eu era motorista, fotógrafo do Juninho, ele sempre estava feliz também, a gente sabia, né, eu acompanhando tudo isso daí. E hoje eu estou muito mais frustrado ainda de estar aqui vendo vocês passar por isso, sabe? Porque é muito triste isso, né? Além da denúncia que a gente fica triste, né? Ver outras coisas que poderia ter sido feita mais ainda, mas isso não vem ao caso. E quero aqui, ó, o que vocês quiserem, né? Precisar de mim, sabe? Eu fico muito feliz de ter participado do 2022 mais triste hoje, tá? Porque é uma emoção duplamente, sabe? Eu vim brinquei com alguém que eu cheguei, vi as 6 de preto, eu falei, eu também estou de preto hoje, é uma coisa muito triste. O que vocês devem passar em casa hoje, ou tá passando esses 15 dias aí, tá bom? Mas pode contar com a gente aí, o que a gente... Pois não, doutora? E a senhora está emocionada aí? Na verdade, o fato de eu estar assim é por realmente ser filha de educadora. Minha mãe, por 45 anos, trabalhou no SESI. Foi o único emprego dela, 45 anos como educadora. E eu, como filha de educadora, sei o quanto é difícil ser criada devido ao baixo salário. E, graças a Deus, ainda com muito esforço, depois da minha mãe ter se aposentado, ela continuou trabalhando para poder me dar o estudo, que foi quando eu me formei em medicina. Então, hoje eu estou emocionada, não por sensacionalismo, é por entender o que a preocupação de todas elas, não só como mudança, né, do cargo, mas como a perda do salário, que é o mais importante, sem dúvida alguma. Já é um salário baixo. Ainda saber que vai ser diminuído, isso aí é desesperador, isso daí é desesperador para quem já tem todas as suas contas já. Obrigada. E aqui a gente fica triste também com a desvalorização, né? É onde vocês sempre esteve lá, ajudando dentro da classe, dentro da sala de aula. E a gente, só mais uma rapidinho para terminar, eu estudei lá no Alto do Bela Vista, não, desculpa, lá na Coab, e creche fiz lá muitos anos atrás, eu nem quero falar a idade, mas meu sonho era dar uma coisa melhor lá, uma estruturação melhor, e foi feito. Isso a gente não pode, né, deixar de falar, porque vocês sofrem, né, tanto de estrutura, sofriam muito com alguns locais, e agora estou passando por isso também, que são 92 famílias aí, tá certo? Mas pode contar conosco sempre. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Matheus do Chama Viva. Peço a palavra. Com a palavra, Matheus do Chama Viva. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, senhor presidente, a mesa, os nobres colegas vereadores, e cumprimentar também a todas as professoras e educadores que estão aqui nessa tarde. E ontem eu estava conversando com o Bonfim e falei, Bonfim, eu não participei da conquista dela, né, no ano de 2022, como foi falado aqui, mas nós fomos premiados, Bonfim, nós somos premiados de ter que votar um projeto como este. E eu estava pensando, eu vou fazer uma brincadeira até para descontrair. Vocês, professores, os professores não gostavam muito de mim, não. Né? Eu era o primeiro a entrar de férias na escola, mas porque elas não aguentavam o Matheus mais. Coloque ele de férias e mande esse rapaz para casa, de tanta bagunça que eu fazia. Mas eu quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem no município e, de fato, vocês cuidam do bem mais valioso que nós temos, que são os nossos filhos. E eu estava conversando com o Bonfim ontem, a gente debatendo esse assunto, de que forma que nós precisaríamos fazer. Mas eu falei para o Bonfim, nós não podemos nos acovardar, nós estamos aqui para fazer aquilo que precisa ser feito. Nós sabemos que, como foi dito aqui,
90 professoras, são 90 famílias que infelizmente estão nessa situação. E eu não queria estar aqui para votar esse projeto para prejudicar ninguém, porque nosso papel aqui é ser a voz do povo, representante da população, mas nós estamos aqui para votar aquilo que precisa ser votado. Nós estamos aqui como vereadores, fomos escolhidos por vocês, vamos fazer o melhor para vocês, pela segurança de vocês mesmos. Se eu tivesse que votar aqui um projeto que aumentaria o salário de vocês, ao invés de diminuir de 100%, pode ter certeza que dentro da legalidade, da responsabilidade fiscal, nós votaríamos. E nós estamos aqui, pode sempre contar com o nosso trabalho, e nós vamos trabalhar sempre com a verdade, com a legalidade e com responsabilidade diante de todos vocês. Chamada dos vereadores. Vereadora Marcela Gaspar. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marcela Gaspar. Boa tarde novamente. Tenho um carinho muito especial pelas educadoras, por ser uma grande defensora da primeira infância, da educação parental, não só por ter filhos ali na primeira infância, mas por saber da importância de vocês na vida deles. Hoje nós estamos vivendo aqui nessa Câmara, na nossa cidade, um retrocesso na nossa educação. Eu acredito que todos os meus colegas vereadores aqui já falaram tudo que vocês merecem ouvir, mas estou aqui para dizer que também estou com vocês, como todos eles. Desde que esse projeto chegou na nossa pauta, no nosso e-mail, eu estou estudando ele. Reunimos alguns vereadores aqui com o nosso prefeito, com o secretário Vitor, para a gente poder entender o que, de fato, a gente poderia mudar. E eu comecei a receber de várias professoras também o pedido de vocês. E eu, não contente, também sozinha, ali, pegando de vocês, pegando a legislação, não conseguia entender. Eu, ontem à noite, pedi para os procuradores me atenderem. Chegou André Calçados, chegou Beto Tofetti também, então todos se mobilizando para a gente ver onde a gente poderia resolver e melhorar para vocês. O que me preocupou muito foi o pedido de não aprovação do projeto, porque aí nós já sabíamos o que poderia acontecer com vocês. Nós já nos reunimos ali em cima, eu só queria mesmo deixar aqui o meu posicionamento, e também eu acredito que muitas de vocês não sabem, mas no ano de 2021, no final do ano de 2021, eu me reuni com algumas professoras, e uma delas, eu não sei se está aqui, eu acredito que não esteja aqui, que é a Carol, onde ela me pediu para que essa valorização, para que o meu irmão fizesse um projeto de lei, e eu, como ponte, fiz com que eles se encontrassem, conversassem, discutissem o que poderia ser realizado, que foi realizado no ano de 2022, onde o vereador Rafael Prodóximo que conduziu toda essa valorização, e eu estava por trás, vendo, aplaudindo vocês, porque é o que vocês merecem. E mérito aqui a gente nem vai ficar discutindo, porque vocês sabem o quão valorosas vocês são na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, e especialmente na nossa primeira infância, que eu faço questão de sempre falar aqui nessa tribuna a importância da primeira infância para as nossas crianças. Então, o que nós, como vereadores, discutimos, fico preocupada de votar uma vista, por conta da insegurança, por conta dessa denúncia, né, anônima que tiveram contra vocês, porque se essa pessoa denunciou, ela pode vir a denunciar novamente, e aí nós estamos de mãos atadas, enfim, tudo isso vocês já sabem. Nós, como vereadores, como legisladores, temos nossas atribuições e nossas competências, e a gente não pode, infelizmente, mudar isso, mas a gente pode fazer muito. Eu estava em Brasília em 2023, e nos corredores dos gabinetes dos deputados, eu encontrei várias professoras de creche com a blusinha da valorização salarial. E eu parei elas. Eu comecei a ler uma, li outra, e eu falei assim, é isso mesmo? Eu falei, deixa eu ler sua camiseta. Eu estava com um vereador, eu acredito que era o doutor Maurício.
E eu falei para ele, doutor Maurício, vem aqui, olha aqui, vocês conseguiram, me conta como é que está. E elas falaram que no município delas já tinha sido inconstitucional. E eu falei, nós tínhamos acabado de conseguir, então eu compartilhei com elas que nós tínhamos acabado de conseguir no nosso município. E elas, então, mas só que agora a gente está tendo que lutar aqui. Então, desde 2023, o Congresso Nacional está com esse projeto de lei tramitando, enfim, e agora, dia 5 de maio, ele passou na Câmara dos Deputados e agora ele está tramitando no Senado. Como vereadores, o que nós podemos fazer? Eu já fiz uma moção ao Senado Federal para que eles aprovem esse PL, porque vindo lá de cima é muito mais fácil, porque aqui a gente tem competências e atribuições que, infelizmente, nós não vamos conseguir resolver para vocês. O que nós vamos conseguir resolver hoje aqui para vocês é o que vocês querem, é o que vocês buscam, para que a gente tenha esses 15 dias de prazo para a gente tentar mudar qualquer coisa. Então, ir atrás dos nossos deputados, vereadores, para eles conversarem, tramitarem ali no Senado. Já fiz também uma indicação para o nosso prefeito, depois que passar tudo isso, depois que a gente votar, ai, não deu certo, não era isso que a gente queria. Eu já fiz uma indicação para valorização, para VPNI, para qualquer tipo de valorização, que é a que vocês merecem. Então, nós não temos muitas competências, infelizmente, os vereadores são baixo clero da política, mas nós estamos aqui com vocês, lutando com vocês. Pedir também, eu anotei aqui um dos meus pedidos da indicação, é para colocarem vocês no quadro do magistério. Por quê? Pelo que eu entendi aqui na reunião, eu estudei, e o que eu entendi aqui agora, que o quadro do magistério foi colocado no projeto de lei de 2011, e estava tudo bem até então, né, com vocês. Então, quer dizer que, com essa denúncia anônima, despertou o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, eles viram, então eles falaram, não, então agora é inconstitucional o negócio? Porque vocês poderiam continuar no quadro do magistério, pelo menos, para continuar tendo os direitos e não perder os direitos. Mas, enfim, quero dizer que estamos com vocês, todos nós aqui, vamos votar como vocês falarem, não, assim é melhor para a gente. A minha única preocupação é essa pessoinha que denunciou poder querer agir de má fé, porque hoje nós estamos vendo aqui, hoje na nossa cidade, um age de má fé aqui, o outro ali, agir de má fé virou moda aqui na nossa cidade. Que isso não deveria ter acontecido de maneira nenhuma com a classe de vocês. O que mais que eu fiz? A moção, já fiz a indicação, fiz o que nós podemos fazer aqui. E, infelizmente, essa decisão do judicial terá que ser cumprida, vão impactar 92 famílias, e a gente tem noção, a gente tem ciência disso. Mas, enfim, o que podemos fazer, nós vamos fazer por vocês, por respeito à classe, por respeito à primeira infância. Muito obrigada. Uma parte, vereadora. Opa. É só uma lembrança aqui, não é uma questão de recurso para o município. Já está aprovada, já está no orçamento do município para 2025, os salários que até então vocês recebem. Então, não é uma questão salarial isso, né? Eu gostaria só de deixar essa lembrança aí, porque vai reduzir, mas não é uma questão que o executivo quer fazer isso porque não tem recurso, ou porque para a economia e tudo mais. É só esse a Exatamente, lembrança. vereador. Eu acredito que a maioria delas se reuniram com o prefeito, com o chefe de gabinete. Vocês sabem de tudo isso, que senão o prefeito não teria dado essa valorização, como você mesmo, vereador Júlio, colocou aqui, em outras épocas de outros gestores, vocês iam atrás e nunca conseguiram. Então, assim, é uma coisa óbvia que até o prefeito é contra essa decisão judicial. Muito obrigada. Chamada dos senhores vereadores. Andresa Furini. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Andresa Furini. Mais uma vez, boa tarde a todos.
Como o Júlio falou, é uma frustração tão grande ver todas de preto aqui nesse plenário, algumas chorando, porque a última vez que a gente se encontrou aqui foi uma festa tão linda. Estou junto naquela foto, comemorando a tão lutada, tão sofrida conquista daquele período. E agora esse segundo encontro, uma situação difícil assim, mas não falta fôlego. Ainda dá para ir mais um pouquinho e com sangue no olho. Eu vou ser sincera com vocês, eu estou aqui para legislar e sempre vou defender a classe trabalhadora. O nosso município, ele, desde quando eu entrei nessa Câmara, que foi em 2012, ele faz reforma administrativa inconstitucionais. Nós estamos indo para a terceira reforma administrativa inconstitucional. A gente corrige, alguém vai lá, denuncia, a gente vai, arruma. Cada gestor fez uma diferente, tentando corrigir. Porque ninguém erra querendo errar também. A gente vai tentando melhorar e muitas coisas não dão certo. Eu sei que é a terceira reforma administrativa inconstitucional. O porquê não tentar voltar elas para o cargo de origem delas e manter o salário delas? Tem tantas coisas inconstitucionais que a gente aprova nessa casa, inclusive ciente disso. A gente aprova pelo mérito, a gente aprova pelo impacto que vai ter na vida de 92 pessoas. Até isso tramitar na justiça, a gente tem tempo para estudar e ver uma nova versão, desde que vocês também não se sintam enganadas e esteja ciente que a gente está buscando meios. É claro que a pior covardia que tem é a denúncia anônima. Fui autora de muitas denúncias nessa casa, na tribuna e no Ministério Público. Mas usar do anonimato é a pior covardia que tem. E pode acontecer novamente. Só que eu acho que até acontecer, a gente tem que tentar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que está tramitando aqui nessa casa. Deixa eu pegar aqui. A gente recebeu, foi protocolado aqui na Câmara Municipal, a nova reforma administrativa. Fica alterada a denominação dos empregos públicos permanentes de diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental para analista de planejamento e gestão ambiental. Teve uma mudança de nome, mas aqui não teve redução salarial. Então, como elas têm uma expectativa muito grande na nossa casa, como elas mesmo falaram, esse é o último poder que elas têm para recorrer, eu acho que a gente deveria tentar, sabe? Eu acho que a gente deveria tentar, sim. Eu gostaria muito, para ser sincera com vocês, até por uma questão de uma segurança um pouco maior, e não tenho problema com a vista, eu voto à vista junto com vocês, mas que durante esse período o prefeito retirasse esse projeto, porque eu não vou votar nada que reduz salário de trabalhador. Até porque essa casa aqui, há 1 mês, 2 meses atrás, nós votamos a situação dos procuradores do município. O que foi a situação dos procuradores do município? Eles tiveram uma jornada reduzida por um período. Depois voltaram eles ao normal. Entraram na justiça e ganharam. O que a Câmara fez? Opa, vamos junto com os procuradores. Diminuímos a jornada deles. Ou seja, aquele tempo que eles ficaram foi uma... Me fugiu a palavra, foi adquirido, foi um direito adquirido. Eu não sei se com a questão de vocês, que essa questão de transposição de cargo seria um direito adquirido. Eu entendo que não, mas eu entendo que tem que ser tentado. Eu gostaria muito que o prefeito municipal retirasse esse projeto de lei durante o período de vista. Eu já te dou, só um minutinho para não perder o raciocínio. E enviasse um novo para a Câmara. Decisão judicial tem que ser cumprida, não dá para ser discutida. Então, volta o cargo à origem, conforme diz a decisão judicial, mas mantém o salário. Mantendo o salário, aí sim daria para a gente aprovar. Andresa, mas pode ser declarada inconstitucional novamente? Pode. Mas nós tivemos uma reforma que é a estrutura principal do município declarada inconstitucional 3 vezes. Uma parte. Só lembrando que no caso dos procuradores,
a gente debruçou em cima, a gente usou, por exemplo, eu usei aquela ferramenta, eu não votei favorável nesse projeto, não estou querendo, mas aí eu volto mais uma vez para a gente ter mais tempo em todos os projetos. Então, se tiver não terminamos a sessão hoje, que dos procuradores foi assim, foi marcado uma em seguida e a gente votou um projeto em 1 semana e meia. De 15 em 15 dias, teria 2 sessões para ser aprovado. E nesse caso aqui seria uma sessão só para aprovar essa lei, que é caráter de urgência. Então, acho importantíssimo a gente pregar isso aqui para nós, termos mais tempo para estudar as leis, que quando a gente faz uma lei, a gente pode pecar e pecar por muito tempo, igual aconteceu agora. Não estou falando que falharam lá atrás, a intenção foi das melhores, mas a gente, quando tenta acertar sem saber o que está fazendo, a gente erra e erra feio. Obrigada pela parte, vereador Bonfim. E eu falei essa questão pensando em uma preocupação com os trabalhadores, com os professores, educadores, educadores recreativos, seja lá o nome que já foi dado. Eu vou sempre tratar como professores, porque eu sei que é isso que vocês fazem em sala de aula. Eu falei da questão da preocupação em relação ao salário, ao trabalhador, mas vai muito além. Não é só isso. Como vai ficar as crianças? Como vai ficar a sala de aula? Vai ter 92 professores para substituir? Porque a creche não pode ficar sem professor. Agora elas vão ser cuidadoras, elas vão ser educadoras, elas não vão estar lá para dar aula, mesmo tendo diploma, a atribuição delas não é essa. Foram tiradas do quadro. Ou seja, a nossa preocupação vai com a questão salarial, vai com o impacto na vida de cada família, mas passa pelas nossas crianças. A gente não pode aprovar e depois ver, não dá tempo de fazer um concurso público. Não dá tempo de contratar professores e os alunos não perder, porque aqui a gente tem uma qualidade de ensino. A gente tem uma educação muito boa no nosso município. Então, a gente não pode perder essa qualidade. E até lá, eu acho que deveria mandar uma outra. A gente não pode, só para explicar para vocês, Andresa, mas se você está falando isso, por que você não fez uma emenda alterando? Porque tem vício de iniciativa. Eu e os vereadores não poderia, mas o executivo pode. O executivo, ele pode sim retirar. Vocês estão na prefeitura há vários anos. Quantas vezes vocês viram o prefeito mudar a referência? Teve, na época dos coletores de lixo, teve várias referências que foram mudadas ao longo dos anos, valorizando e mantendo o salário. Então, muda, volta a nomenclatura de origem e muda a referência de cada uma. Coloca todas na referência para manter o salário de hoje e manter a educação dentro da sala de aula, não atrapalhar o cotidiano de cada criança nossa e também da vida dos pais. Porque muitas vezes o pai e a mãe deixam a criança na creche e vai trabalhar. Imagina a cabeça, não sabe quem vai estar lá, como vai ser, que tipo de educação vai ter. É claro que a gente sempre vai zelar por pessoas qualificadas no município. Nem acredito que o nosso secretário permitiria diminuir a nossa qualidade. Mas, mesmo assim, eu acho que não precisa desse transtorno. Eu acho que, se for declarada inconstitucional novamente, até lá a gente já teve um tempo onde a educação não teve prejuízo e nem o pessoal da educação teve um prejuízo nesse período. Essa é a minha proposta. Se a vista for a maioria, a opção da maioria, eu voto junto com a vista. Mas fazendo esse pedido para o prefeito, retira essa, manda uma outra, mantendo mudando a referência salarial. Volta ao cargo, porque a justiça exige isso, mas a referência e o salário delas dá para manter. Aí sim, até daria para você fazer uma atribuição que não está lá, recebendo salário e coisas que elas já vêm fazendo há anos. É isso, presidente. Obrigada. Chamada dos senhores vereadores. Doutora Dalvânia. Eu falei, doutora Dalvânia. Eu não ouvi, peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Dalvânia.
Primeiramente, eu gostaria de informar a todos os professores aqui presentes que vocês podem contar com essa vereadora para tudo, tá? E conforme nós tivemos uma reunião, né, anterior, né, a essa votação, nós analisamos que o melhor para hoje é votar nesse pedido de vista, para vocês terem um fôlego e tentar, né, buscar uma melhor saída para esse impasse. Porque, infelizmente, já teve uma decisão que transitou em julgado. Eu estou aqui com a cópia do acórdão, né? Para as pessoas que não sabem, que estão nos ouvindo, trata-se de uma ação direta, né, de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral da Justiça, contra o prefeito municipal e a Câmara Municipal. E no ano passado, iniciou em 2023, né? O prefeito municipal de Batatais, ele foi intimado e prestou todas as informações, né? E defendendo a constitucionalidade dos artigos questionados. Afirmou que a mudança na nomenclatura significou apenas o reconhecimento de práticas profissionais já existentes, não acarretando qualquer ascensão na carreira, pois continuaram a exercer a mesma função no interior da creche. E não sei o que aconteceu na época, que o presidente da Câmara Municipal de Batatais também foi notificado, mas deixou, né, de prestar informações. E, infelizmente, a ação foi julgada procedente, já transitou em julgado, e os professores não têm direito mais a recurso. Esse pedido de vista é um fôlego para vocês, professores, né, procurar o judiciário e tentar conseguir uma liminar para cessar. Porque, pelo que eu entendi, se a gente votar a favor ou contra, o prefeito ele vai ter que cumprir a ordem judicial. Resumo, vocês vão ser lesados, vão ter os salários reduzidos. Então, a única saída é judicial. E esses 15 dias, vocês vão ter a oportunidade e tempo para correr atrás, procurar um profissional e recorrer via judicial. E eu até tenho interesse, vou estudar bastante sobre o assunto, e qualquer informação que eu tiver, eu vou passar para vocês. Uma parte. E boa sorte. Uma parte. Oi. Eu só queria fazer uma observação que eu ouvi de vários vereadores, que a Câmara foi omissa nesse momento. O parecer do jurídico da Câmara, ele está aqui, junto com toda a tramitação. A competência legislativa foi observada, tendo em vista a iniciativa exclusiva do Poder Executivo para a estrutura de órgãos da administração municipal, nos termos do parágrafo 2º do inciso 8º do artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Ou seja, a Câmara não tinha o que fazer. Quem defende o município e a legislação são os procuradores, e isso é uma questão do Executivo. A Câmara, ela notificou o secretário, assim que recebido, tem todos os protocolos, enviou para o Executivo e respondeu. Então, ela não ficou inoperante, ela só não tem competência em relação a responder o Ministério Público nisso, porque é uma ação, é uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ô, vereadora, eu estou lendo aqui um acórdão, tá assim: o presidente da Câmara Municipal de Batatais foi notificado, mas deixou de prestar informações. No caso, mesmo não tendo competência, teria que ter prestado os esclarecimentos dentro dos autos,
não mandar para o procurador, certo? Então, realmente houve uma falha. Infelizmente, foi da Câmara Municipal. O meu prazo ainda uma está parte, vigente. vereadora. Pode falar. O tempo dela acabou. Como é que eu vou dar para? Uma parte, vereadora. Foi levantado na nossa reunião lá agora no plenarinho, então, assim, surgiu um fato novo, e no direito, quando surge um fato novo, abre-se precedente. Quando a funcionária, a nossa professora, ela falou assim, ó, o meu cargo, que eu entrei acho que em 2003, eu não relembro quem foi que falou, e falou assim, eu entrei em 2003, e da forma que está lá o edital de convocação para o concurso, não está de acordo com aquilo que elas foram contratadas. Então, talvez é uma brecha futura, até nós, para na hora de fazer aqui a vista, analisar as condições de cada uma. Por isso que eu falei do nosso jurídico atuar nesse sentido. A senhora vai poder ajudar até bastante nesse sentido, tendo em vista que é advogada. Então, se tiver pessoas que não, né, no caso, vamos supor, ela entrou para ser lá cuidadora de creche, o edital dela é de 2003, e no edital fizeram um edital para todas iguais, não estão em pé de igualdade. Quem entrou em 2003 é diferente de quem entrou em 95, quem entrou em 2011. Então, acho que nesse próprio projeto, mesmo tendo uma decisão judicial, tinha que ser avaliado isso para não cometer injustiça. O vereador, como o senhor mesmo disse, né, aqui nessa mesma tribuna, o que não consta nos autos não existe no mundo, correto? Então, na justiça, tudo tem o prazo correto. Ou você manifesta no momento correto, ou perde o direito de se manifestar. Essa decisão é um acórdão, já transitou em julgado. Agora, infelizmente, é cumprir a decisão. Agora, é o que eu falei para as professoras na reunião. Vamos estudar um meio, ver se é possível algum tipo de revisional para rever e ver se consegue uma liminar, para suspender a execução, né, da decisão judicial que o executivo é obrigado, tá, a cumprir. Posso concluir, presidente? Não? Uma parte, vereadora. Jesus disse assim que a verdade ela liberta. Mas eu ouvi aqui nessa tribuna uma barbaridade que eu acho que não pode sair da boca de um vereador, que é votar algo inconstitucional. Foi citado que já foram votadas várias reforma administrativa, já foram votadas várias reformas administrativas inconstitucionais, mas que não se sabia, mas que foram declaradas inconstitucionais. Mas nós falamos que nós vamos votar um projeto que é inconstitucional só para satisfazer e fazer uma promessa que não é cabível, e nós sabemos que não enquadra nessa questão, porque nós temos que respeitar o princípio do artigo 36 da Constituição, que fala que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e município, tem que respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que significa que nenhum agente público pode agir fora da lei, beneficiar alguém pessoalmente, agir de forma imoral, esconder atos do poder do público ou ser ineficiente. Então, nós temos que procurar meios corretos para, de fato, conseguir auxiliar nossas professoras. Então, vereador, esse pedido de vista, né, feito pelo vereador Sabará, é exatamente para esse motivo. A gente tem 15 dias para buscar informações corretas e tentar ver uma possibilidade para ajudar os professores, que é a profissão que deveria ser mais valorizada no mundo, não é no Brasil, não, tá? O professor teria que ter o maior salário de todas as profissões, na minha opinião. E obrigado a todos, e vocês podem contar comigo, tá bom? Chamada dos senhores vereadores. Gustavo Mumu Marques. Peça a palavra. Senhor presidente, uma questão de ordem aqui. Ele pediu a palavra. Ele pediu a palavra, com a palavra, Gustavo Mumu Marques. Sim, mas... Não. Eu ia só...
Vou tentar ser breve, né? Que a gente tem bastante coisa ainda hoje. Então, começar primeiro cumprimentando a professora Andréia, o Lucas, em nome de todas vocês que estão aqui presentes. Tenho colegas de infância, colegas de trabalho, pessoas que já passaram, fizeram parte da minha vida, já cuidaram da minha filha mais velha também. Na quarta-feira passada, nós tivemos uma reunião com o prefeito, não estiveram todos os vereadores presentes, mas uma frase ficou na minha mente, dita naquela reunião. Falei assim, não tem jeito. Falei assim, gente, não tem jeito, né? Acho que não tem jeito só para a morte, né? Para tudo tem jeito. Aí li, estudei, conversei com várias pessoas, tiveram colegas que me procuraram também, conversaram comigo, né? E aí eu comecei a dar uma pesquisada sobre o assunto para tentar achar uma via, né? Aí eu não sou da área do direito, peço até licença para a doutora Dalvânia, para o Sabará, que já praticamente já está formado, né, Sabará? Mas eu encontrei lá que na Constituição Federal, no artigo 37, estabelece que o acesso a cargos públicos deve ocorrer via concurso público, beleza? Mas admite formas de progressão funcional ou promoção interna, desde que regulamentado por lei. Na Lei 8112 de 1990, do Regime Jurídico de Servidores Federais, o artigo 8º prevê que pode ocorrer por merecimento, avaliação de desempenho ou antiguidade, tempo de serviço, conforme previsto no plano de carreira. Opa, plano de carreira. Frase aí para a gente guardar. A progressão, no artigo 44, é a movimentação vertical dentro da mesma carreira, geralmente vinculada a requisitos como tempo de serviço e qualificação. Acho que as colegas se enquadram nisso. Processo seletivo interno. Algumas carreiras prevêem acesso a cargos mais elevados por meio de avaliações internas, provas, cursos e programas de capacitação, desde que previstos em lei ou regulamento de plano de carreira, novamente. Acho que o Sabará estava aqui na época, 2003, estava, né, Sabará? A doutora Dalvânia também, 2003, a senhora era vereadora, né? Foi votada a Lei Complementar 07, né? Que é aquela lei do plano de carreira do servidor, que foi mandada pelo Fernando Ferreira. E no artigo 21, que fala da evolução funcional, prevê a evolução funcional consiste do reconhecimento do progresso do servidor avaliado através de qualificação e experiência profissional. Bem, nós temos a lei no município. Ela não está sendo aplicada. Eu já ouvi falarem aí nos bastidores que essa lei não é aplicável porque vai ter um impacto no orçamento, a gente não consegue. Beleza. Vamos discutir isso, vereadores. Vamos trazer isso à pauta. Vamos chamar o executivo, como os colegas aqui também disseram, a gente não tem participado, às vezes, das discussões, né? Então, depois cai no nosso colo essa bomba para a gente resolver, né? E a gente fica sozinho. E para a gente poder encerrar isso e seguir, tem duas considerações que eu quero fazer. Primeiro, a qualidade do serviço ela tem que ser mantida e isso é inegociável. Não pode piorar. Isso não pode acontecer. Enquanto as colegas estiverem executando essas atividades, ela tem que receber o salário condizente com a atividade que elas fazem. Isso é negociável. Se sair disso, eu não vou apoiar. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem aqui. Antes de o senhor colocar em votação, eu queria que o senhor colocasse o pedido de vista em votação. Consta sobre minha mesa um requerimento do vereador Sabará solicitando vista de 15 dias. Coloco em votação o requerimento de vista do vereador Sabará, de 15 dias. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto 4305 do vereador Gustavo Mumu Marques. Por quê? Não.
Tá certo. 4305. Tá certo. Dispõe sobre a alteração da Lei número 2.230, de 8 de maio de 1997, que cria locais de interesse turístico no município. Parecer da primeira comissão favorável, assinado por todos os membros. Parecer da terceira comissão favorável, assinado pelos membros doutora Débora Agnesini e Marcela Gaspar. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte o seu autor. Gostaria de fazer uso da palavra? Peça a palavra. Com a palavra, o vereador Gustavo Mumu Marques. Bom, minha fala, quero direcionar aos colegas, né? Batatais é uma instância turística, é uma cidade que tem muitos pontos de interesse, e desses quais, né, a Igreja Matriz de São Sebastião, que é uma igreja linda, não sei se todos tiveram o prazer de conhecer, tem um mural pintado à mão, muito bonito, bancos excelentes, né, a comunidade toda utiliza daquele local. Acho muito interessante que as pessoas que vêm a Batatais seja sabido para elas que esse local é um local de interesse de visitação. E também a Igreja Céu Aberto, que é lá no bairro dos Ipês, até faz divisa lá com a casa do nosso presidente, o Rice. É uma igreja que não tem teto, não tem parede, ela é aberta, né? Uma igreja muito bonita, onde tem também missa todo primeiro final de semana, todo primeiro domingo do mês tem missa lá. Então, um lugar também onde já recebe muita visitação de ciclistas, de pessoas que passeiam por ali, né? Então, acho que é muito interessante se vocês puderem me apoiar nesse sentido de colocar, de incluir esses locais como de interesse turístico, né? É um ganho muito grande para Batatais, para a nossa cidade, que a gente está conseguindo deixar ela mais em evidência, né? E valorizar também as nossas paróquias que mantêm esses locais, né? E mantêm eles muito bonitos, muito bem cuidados, e assim a gente está valorizando eles também. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Esperei o senhor falar para pedir uma Sim. parte, para não te interromper no seu raciocínio. Agradeço. Primeiro, parabenizar, né, a comunidade, o padre Ronaldo, vocês que cuidam tão bem daquele espaço, que é muito bom. A gente senta ali, medita, reza, pede, agradece. E eu acho que foi uma baita de uma ideia para Batatais, foi uma conquista para Batatais. Até eu gostaria de sugerir a padre Marcos Roberto, e dele fazer lá na antiga FEBEM, no Cruzeiro, também uma igreja a céu aberto. Tem já, né? Um espaço ali, né? Tem um espaço já propício para um formato de igreja a céu aberto ali. Então, parabenizar pela sua ideia e voto favoravelmente aí a sua proposição. Sim, parabéns também pela menção, né? Estava esquecendo. Padre Ronaldo Leone, Padre Marcos Roberto, são pastores da nossa cidade muito bons, que trabalham junto com a comunidade e estão gerando muito benefício para todos nós, né? Muito obrigado pelo empenho de vocês e vamos votar. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Coloco em votação o projeto de lei 4305 do vereador Gustavo Mumu Marques. Troca as plaquinhas aí para mim. Aprovado por todos. Solicito ao secretário Beto, que está de ad hoc aqui comigo, que faça a leitura. A Marcela não está no plenário, vou ter que pular o projeto dela. Vamos para o vereador do Matheus Chama Viva, 4311 de 2025. Solicito, então, que faça a leitura do 4311 de 2025 do vereador Matheus Chama Viva. Projeto de Lei 4311/2025, Matheus do Chama Viva. Institui o selo Saúde
Batatais, como forma de reconhecimento às empresas públicas e privadas que promovem a ginástica laboral e ações de bem-estar no ambiente de trabalho. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte se o autor deseja fazer uso da palavra. Peço a palavra. Com a palavra, vereador vereador Matheus Chamaviva. Senhores vereadores, eu apresento esse projeto que cria o selo Saúde Batatais. É uma forma de reconhecer as empresas públicas e privadas do nosso município que promovem a ginástica laboral e as ações de bem-estar no âmbito de trabalho. A proposta é voluntária, ou seja, ela não é uma proposta que obriga ninguém, ela apenas valoriza quem cuida da saúde dos seus funcionários com pausas ativas, alongamentos e iniciativas simples que previnem doenças e melhoram a qualidade de vida no trabalho. Esse selo pode ser usado pela empresa em redes sociais, materiais institucionais e até em seus espaços físicos, como uma marca de responsabilidade social. E esse projeto ele já dialoga com a Constituição Federal, que garante a proteção da saúde do trabalhador, no artigo 7º, e com as normas da NR17, que trata da ergonomia. E, além disso, está alinhado com práticas modernas de gestão e responsabilidade social. Em Batatais, nós temos muitos trabalhadores em funções repetitivas ou fisicamente exigentes, como costureiras em confecção, digitadores, caixa de supermercados e repositores, motoristas, motoboys, entregadores, faxineiras auxiliares de limpeza, técnicas de enfermagem e professores, e essas pessoas passam horas em pé, sentadas em má postura ou repetindo movimentos com braços e punhos, o que leva a dores, cansaço e muitas vezes afastamento por doenças como tendinite ou lombalgia. A ginástica laboral é comprovadamente eficaz para prevenir esses problemas, e um estudo publicado pela Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, como servidores públicos, mostrou que a prática regular reduziu dores musculares em até 40% após 3 meses. Relatórios também do SESI indicam que empresas que adotaram a ginástica laboral tiveram até 30% menos faltas por problemas físicos e mais. O ambiente de trabalho melhorou os funcionários, os funcionários ficaram mais motivados e a produtividade aumentou. Além disso, empresas menores poderão capacitar um colaborador da própria equipe com o apoio do município, tornando o projeto viável para todos os tamanhos de negócio. Assim como já existe o selo verde para empresas sustentáveis, que são mais bem vistas em licitações e no mercado, o selo Saúde Batatais vai destacar quem cuida do bem mais precioso, o trabalhador. Por isso eu peço o apoio dos nobres colegas vereadores para que nós possamos votar esse projeto. Consulte se algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. Atenção à votação, senhores vereadores. Aprovado por todos. Solicito ao vereador Gustavo Mumu, secretário da DOCA, que faça a leitura do projeto 4314 de 2025. Projeto 4314 de 2025 do Poder Executivo dispõe sobre a alteração da destinação de áreas institucionais localizadas no Jardim Mariana 3 para implantação da rotatória Yolanda Zamproni. Parecer da primeira comissão favorável com modificação assinado por todos os membros. Parecer da segunda comissão favorável assinado por todos os membros. Parecer da terceira comissão favorável assinado pelos membros doutora Débora Agnezini e Marcela Gaspar. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. O parecer da primeira comissão. Desculpa, obrigado, Júlio. Coloque em votação o parecer da primeira comissão. Pode fechar.
Aprovado por todos. Coloque em votação o projeto de lei 4314 de 2025 do Executivo. Esse precisa de 10, é 2/3. Coloca, abriu a votação? Aberta a votação. Aí. Pode encerrar. Aprovado por todos. Solicito o Beto Tofetti, secretária DOC, que faça a leitura do projeto 4304 do vereador Matheus Chama Viva. Projeto de lei 4304, Matheus do Chama Viva. Institui no calendário oficial de eventos do município de Batatais o Dia Municipal do Motoboy e dá outras providências. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte o seu autor. Gostaria de fazer uso da palavra? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Matheus Chama Viva. Senhor presidente, eu fiz esse projeto de lei pensando na valorização da classe dos motoboys. Os motoboys, nós sabemos que eles trabalham no silêncio. Muitas das vezes ninguém percebe os motoboys e o trabalho que eles realizam no nosso município. Mas quem daqui dos senhores nunca pediu uma pizza, um lanche, um remédio? E são esses que estão aí na linha de frente, no dia a dia, trabalhando, debaixo de chuva, debaixo de sol. Enfim, eles estão prestando o trabalho deles, servindo a população de Batatais. Então foi pensando nisso que eu fiz esse projeto de lei, para que seja instituído no município de Batatais, no dia 27 de julho, o dia do motoboy. Lembrando também que na lei federal existe o dia 27 de julho também, que é o dia nacional do motociclista. E eu gostaria de fazer menção aqui também de um dos piores momentos que nós já enfrentamos, nacionalmente isso falando, que foi a questão da Covid-19. E eu, na época, eu trabalhava entregando gás e naquela ocasião, André Calçado, nós estávamos classificados como os trabalhos essenciais, porque eu trabalhava com gás e também os motoboys, também, que naquela época as pessoas não podiam sair para as ruas, para os bares, lanchonete, enfim. Mas quem estava nas ruas trabalhando eram também os motoboys. Eles estavam na linha de frente, enfrentando os desafios, perigos, e eles trabalharam todos os dias sem parar. Então, por isso que eu quero pedir aos nobres colegas vereadores, pode falar, André. Vereador Matheus, parabéns aí pela sua ideia legal aí, eles mais que merecido, e pode contar com a gente assim, viu? Legal, parabéns aí. Agradeço, André. Então nós vamos, eu peço que vocês votem para fazer essa homenagem a esses heróis que tanto servem à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Consulte se mais algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. Foda que... Beto, você vota. Opa. Aprovado por todos. Solicito ao Beto Tofetti, secretária DOC, que faça a leitura do projeto de lei 4307. A Marcela não está, desculpa. Ela não está em plenário. Projeto de lei 4309, da vereadora Débora Guinesini. Projeto de lei 4309, doutora Débora Aguinesini. Institui no calendário oficial do município de Batatais o mês de maio como o mês de conscientização sobre a obesidade na gravidez.
Coloque em discussão o presente projeto e consulte se a autora deseja fazer uso da palavra. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora doutora Débora Agnizini. Bom, só mesmo uma explicação, né? Seria mais um mês de conscientização, tenho atendido muitas gestantes obesas, não tive o tempo de solicitar para a Secretaria de Saúde qual a porcentagem dessas gestantes obesas aqui, mas só para exemplificar, hoje no meu plantão do hospital, das 7 às 13 horas, eu fiz o atendimento de 9 pacientes gestantes. Dessas 9, 7 eram obesas. Então, assim, a gente tem um número de obesidade na gestação muito grande, acarretando outras doenças e, consequentemente, essas pacientes são encaminhadas para Ribeirão. Então, são pessoas, mulheres, que deixam de ganhar, às vezes, o seu bebê aqui na nossa Santa Casa, aqui na nossa cidade, né? De ter o seu parto, o prazer de ter o seu parto aqui. Levando outras considerações também, que uma gestação, sendo uma gestação de alto risco, podendo ter hipertensão gestacional, diabetes gestacional, partos prematuros, nascimentos em outras cidades, esse bebê ficar dias na UTI. Então, seria mesmo um mês de conscientização para que as UBSs façam um trabalho para essas gestantes, poder, talvez, fazer até um acompanhamento nutricional, né, com especialistas. E foi mais por esse motivo aí o projeto mesmo, tá? Obrigada. Consulto se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Sendo assim, coloco em votação. Não, ele está dentro do plenário, ele está em discussão, está dentro do plenário. Ele só precisa votar, só. Mumu é atleta. Vai, Zenê. Aprovado, vai? Aprovado por todos. Solicito, Gustavo Mumu, que faça a leitura do projeto 4310 do vereador Matheus Chamaviva. Projeto de Lei 4310/2025 do vereador Matheus Chamaviva institui o Dia Municipal do Evangélico no município de Batatais e dá outras providências. Parecer da primeira comissão, favorável, assinado por todos os membros. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte se o autor gostaria de fazer uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Matheus Chamaviva. Senhor presidente, eu fiz esse projeto de lei não pensando na valorização de uma religião específica, mas sobre o trabalho que os evangélicos, a igreja evangélica, ela realiza no município de Batatais. Eu escrevi aqui, apresento este parecer em defesa da aprovação do projeto que institui o Dia Municipal Evangélico em Batatais, com base não em preceitos religiosos, mas sim no relevante trabalho social, humano e comunitário desenvolvido pelas igrejas evangélicas em nosso município. O foco do projeto, esta proposta não é uma exaltação da fé evangélica, mas sim um reconhecimento público ao impacto social das igrejas evangélicas que atuam ativamente na promoção da dignidade humana, no fortalecimento da família, no apoio a vulneráveis e no acolhimento da dor alheia. As igrejas evangélicas, elas são aliadas da gestão pública na promoção do bem-estar social. Em Batatais, sua atuação ultrapassa os limites do culto religioso e alcança áreas sensíveis da vida comunitária. Entre as suas ações estão aconselhamento espiritual e familiar, doação regular de alimentos, roupas e itens de necessidade básica, campanha de arrecadação para vítimas de catástrofe, de frio, doenças e situações de emergência, trabalho voluntário com dependentes químicos e pessoas em situação de risco, eventos educativos e projetos sociais voltados à juventude e à cidadania e apoio emocional e visitas solidárias a hospitais, casas de repouso e famílias enlutadas. São iniciativas que reforçam a dignidade humana, promovem valores éticos e aliviam o sofrimento social, muitas vezes
com 0 custo ao erário e com 100% de voluntariado. Reconhecemos que o Estado brasileiro é laico. Isso significa que o poder público não pode impor crenças nem favorecer uma religião sobre a outra. No entanto, o reconhecimento do papel social de instituições religiosas não infringe a laicidade. Ao contrário, demonstra que o poder público sabe valorizar todos os agentes que cooperam pelo bem comum. Este projeto não cria privilégios religiosos, ele reconhece ações cidadãs que ajudam o município a enfrentar desafios sociais profundos. O Dia Municipal Evangélico é uma forma institucional de agradecer publicamente a milhares de homens e mulheres que, por meio da sua fé, escolhem servir, doar-se, cuidar e transformar. É uma homenagem não à doutrina, mas ao serviço, à compaixão, ao compromisso com o próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. Beto. Deu? Então já vai nessa preferência agora. Consta em um requerimento de preferência do vereador Gustavo Mumu, do PL 4315. Beto, gostaria de fazer a palavra para mim, fazer a leitura? 4315. Projeto de lei número 4315 de 2025. Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.435.976 para ações da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Coloco em votação o pedido de preferência. Tá. (4315). Me atualizou aqui. Eles estão acabando de colocar no sistema, é o primeiro pedido do Mumu que ele fez aqui. Só coloca para atualizar aí que vai aparecer. Apertar atualizar, aparece? Não. Vai ver. Hã? Aperta atualizar aqui. Está aparecendo que não foi possível. Tem que atualizar? O Tolkien está aí? Andresa, vai depois no peixe ou não? Vai no peixe depois? Foi, né? Chopana. O André Atali o Dani Atali deve ir. O Dani Atali deve ir. Oi? Vamos pro próximo? O que vai fazer? Vai pedir? Mais uma vez eu peço a importância de um técnico de TI aqui no momento até o final das nossas sessões. Tá? Peço desculpa a todos que estão nos assistindo, a todos os vereadores. Vou cobrar isso, nos ajudem a estar cobrando, porque precisamos do técnico de TI até o final. Temos o técnico, os diretores até de compras estão aqui, o diretor do Legislativo, menos o técnico do TI, o diretor nosso do TI não está presente. Deixe registrado mais uma vez
atrapalhando nossa sessão. A falta de um técnico aqui. Votação de inclusão. Aprovado por todos. E agora vamos à discussão do projeto. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. Votação do parecer. Pode fechar? Aprovado por todos. Coloque em votação o projeto de lei agora. Andresa, Júlio, Marcela. Aprovado por todos. Não. Peço para o vereador Gustavo Momu, faça a leitura do projeto 4312, da vereadora Débora Agnesini, doutora Débora Agnesini. 4312. Projeto de lei número 43/2025, da doutora Débora Agnesini. Institui o mês de conscientização contra a obesidade infantil a ser celebrado anualmente no mês de junho, no município de Batatais, e inclui no calendário oficial de eventos o dia 3 de junho como dia da conscientização contra a obesidade infantil. Parecer da primeira comissão, favorável, assinado por todos os membros, e parecer da terceira comissão, favorável, assinado pelos membros doutora Débora Agnesini e Marcela Gaspar. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte se a autora gostaria de fazer uso da palavra. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora doutora Débora Agnesini. Bom, na verdade, essa data, 3 de junho, já é o dia da conscientização no Brasil, né? Então, eu fiz esse projeto para tornar-se aqui presente na cidade, para que também as unidades de saúde façam aí, programas com as mães, principalmente, né? Em relação à alimentação das crianças, que cada vez está mais difícil. Eu, como mãe, eu falo, não é fácil, né? Então, a gente fazendo essa educação alimentar com as mães para as crianças não se alimentarem tão mal, né? Porque cada vez mais temos aí crianças obesas, e isso também, assim como na gestante, assim como no idoso, acarreta outras doenças que podem, nesse caso, correr durante toda a vida dessa criança, né? Então, de uma diabetes de uma criança que poderia não ter nada, pode desenvolver uma diabetes aí tipo 2, né? E aí ter que usar várias medicações, todo sofrimento. Então, é mais para que nesse mês seja um mês de conscientização para as mães, né? E cuidarem também da alimentação de suas crianças. Pois não, André? Quero só deixar registrado, vereadora, parabéns pelo projeto aí, muito legal. Eu tenho pessoas na família com 14 anos, 13 anos, já passa de pressão alta. Então, assim, parabéns aí, isso é muito bom para dar um alerta para todos os nossos pais. Tá? Obrigada. Consulto se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. Aprovado por todos.
Solicito Beto Tofetti, secretária DOC, que faça a leitura do projeto 4313 da vereadora Marcela Gaspar. Projeto de Lei 4313/2025, vereadora Marcela Gaspar. Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do município de Batatais do Dia Municipal do Orgulho Autista. Coloque em discussão o presente projeto. Consulte se a autora gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Marcela Gaspar. Colegas vereadores, mais um projeto para as nossas crianças autistas. Eu tenho vários projetos nesta causa e todas as matérias, tudo que for vendo que é importante para o nosso município, para a valorização dessas famílias e também acolhimento. Eu acredito muito que matérias deste tipo matérias para a gente conscientizar, para a gente falar sobre o tema, não só no mês de abril, que é o mês da conscientização mundial, mas para falarmos cada vez mais, todos os dias, porque existe ainda muito preconceito, existem muitas pessoas que ainda não sabem o que é o autismo. Nós temos esse Dia do Orgulho do Autismo, que é mundial, e que nós já tivemos a caminhada do Orgulho Autismo aqui na nossa cidade. Foi uma caminhada linda, foi uma caminhada que teve muitas famílias, e passamos pelo centro com cartazes, com um apoio gigantesco da prefeitura e de todas as famílias. Então, quanto mais falarmos, quanto mais, enfim, a conscientização, ela precisa de informação. Então, quanto mais informação nós passarmos para todos os munícipes da nossa cidade, mais as pessoas vão conseguir entender e compreender esse espectro. Então, eu peço o voto favorável dos meus nobres pares. Muito obrigada. Consulte se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. Aprovado por todos. Solicito ao Beto Tofetti que faça a leitura do projeto legislativo, decreto legislativo 498, do vereador André Calçados. Ele vai estar fora. 498. Projeto de decreto legislativo 498/2025, vereador André Calçados. Dispõe sobre a concessão de homenagem. Convido o autor, se deseja fazer uso da palavra, coloque em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador André Calçados. Meu amigo Marcão, está aí na tribuna. Você que mexe muito aí, está sempre nas fazendas, aí trabalhando aí e a gente fica muito feliz de tentar conseguir fazer essa homenagem. A usina Batatais foi fundada em 1º de março de 1985. Denominada Destilaria Batatais Limitada. Dia 29 de maio de 1992, aí já passou para ser Usina Batatais. 93 e 94 começou a produzir sacos de açúcar. 2021 adquiriu a usina Cevada. Aí, ó, até o Júlio já trabalhou lá, né, Júlio? Então, hoje, as usinas daqui pertencentes, temos 3.300 colaboradores. Não só isso, a gente vê o desenvolvimento econômico, Fernandinho, né? Como que é bom, como que faz, também os seus projetos sociais, aonde que a gente vai, na Santa Casa, a gente já viu que eles já doaram até elevadores, né? O que eles fazem para o município, a gente tem que ir assim, muito feliz. Acho que foi até o presidente, o Risse, que fez uma homenagem para a piscina, né? De aniversário. Então, eu falei assim, vamos fazer também essa homenagem aí para... muito importante e merecida a nossa usina Batatais aí. Obrigado. Consulto se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação.
Aprovado por todos. Encontra-se à mesa o requerimento solicitando a retirada do projeto de resolução 448 da vereadora Débora Guinesini. Coloque em votação o requerimento de retirada. Você vai querer fazer mais? Aprovado por todos. Solicito a leitura do requerimento de número 237 da doutora Dalvânia. 237. Requerimento de número 237/2025, doutora Dalvânia. Que seja oficiado ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, solicitando recursos financeiros para realizar a pintura do conjunto habitacional Zaira Pupim e reforma na quadra de esportes e do centro comunitário. Coloque em discussão o presente requerimento. Consulte se a autora gostaria de fazer uso da palavra. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Coloco em votação o requerimento de número 237. Espera aí. Pode fechar. Aprovado por todos. Terminando o tempo regimental, agradecendo a Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.